Seu avô, Gustav, responde que, mesmo depois de tantos anos, eles não conseguiram desvendar a essência da magia. Arnold fala que é ousado da parte dele dizer isso, considerando que, no fim de sua pesquisa mágica, ele acabou tendo o corpo roubado por um demônio e a alma selada em um livro. O velho admite que, de fato, isso foi um descuido dele. Arnold diz que é muito fácil falar. Graças ao velho, após ter sido possuído por um demônio e devastado a capital imperial, o uso de magia antiga se tornou um tabu para a família real. O velho diz para ele olhar com outras perspectivas. Foi justamente por ele estar selado que Arnold pôde aprender magia antiga, e cita que aquela máscara de prata guardada a 7 chaves tem sido útil. Arnold diz que ela é útil mesmo. Seu avô diz que ele é muito ingrato, e pergunta se ele veio pedir conselho sobre alguma coisa. Arnold conta que seu irmão mais novo acabou se envolvendo na disputa pelo trono. Gustav cita que quando se é talentoso, mais cedo ou mais tarde é envolvido. É disso que se trata a disputa pelo trono. Quando alguém se torna seu inimigo, você pode eliminá-lo abertamente, e conta que também já foi exposto ao risco de assassinatos inúmeras vezes. Falando nisso, ele pergunta qual era mesmo o nome de seu irmão mais velho. Aquele que morreu, o primeiro príncipe. Wilhelm, responde Arnold. O velho diz que provavelmente ele foi eliminado por um dos próprios irmãos. Arnold diz que ele caiu em batalha, que seu pai mesmo investigou e não achou nenhum indício de assassinato. Gustav diz que é no mínimo estranho que o príncipe herdeiro venha morrer em combate, e questiona Arnold se o irmão mais novo dele, Leonard, fosse para o campo de batalha, ele não arriscaria a própria vida para protegê-lo. Ele responde que sim, sem dúvidas. O velho diz que aí está a resposta. Com certeza havia vários que pensavam assim, e mesmo assim não conseguiram proteger Wilhelm. Então já se pode vislumbrar a sombra de uma conspiração, não é nada incomum na história das disputas pelo trono. Ele termina dizendo que, se não encontraram vestígios de assassinato, ou foi algo extremamente engenhoso, ou o próprio imperador está envolvido. Arnold diz que, se for o caso, terão que considerar que tudo o que acontecer daqui em diante faz parte de alguma conspiração. O velho concorda. Arnold pergunta se existe alguma magia capaz de controlar monstros, e conta que ultimamente o número de monstros no Império começou a aumentar, por isso está pensando que talvez exista alguém controlando as criaturas. Gustav responde que se fossem apenas alguns monstros, talvez fosse possível controlá-los com magia, mas não existe magia capaz de controlar monstros em uma área tão extensa. Arnold entende. Porém, seu avô diz que existe um artefato capaz disso, um artefato antigo, Hamelin. Usando essa flauta, dependendo do poder mágico do usuário, deve ser possível atrair monstros por uma área bastante vasta. Arnold explica que o Festival de Caça dos Cavaleiros está prestes a ser realizado, com membros da família imperial liderando as tropas de cavaleiros. Gustav ri dizendo que Johannes está tramando algo interessante e pergunta qual é a recompensa. O cargo de embaixador plenipotenciário, responde Arnold. Dada a situação, ele e Leonard não podem se dar ao luxo de perder. Mas se a flauta de Hamelin estiver nas mãos do inimigo, eles não irão ter a menor chance de vitória. O velho cita que não faz ideia de quem pode ser, mas já que essa pessoa se arriscou a atrair monstros para dentro do país, provavelmente não vai se satisfazer apenas com o cargo de embaixador plenipotenciário. Arnold tem a sensação de que não é mais apenas uma questão de vencer o torneio, e pergunta se existe algum meio de neutralizar a flauta de Hamelin. Gustav responde que só há uma coisa a fazer: destruí-la. Já que ela emite ondas sonoras que apenas os monstros conseguem ouvir, é praticamente impossível se defender dela. Arnold então presume que fazer o festival a sério seria simplesmente inútil. Seu avô diz que isso também vale para o outro lado, e pergunta se os monstros começaram a aumentar em número antes mesmo de anunciarem a realização do Festival de Cavaleiros. Arnold responde que sim, e que entendeu. Independentemente do festival de caça, eles já pretendiam fazer alguma coisa usando os monstros. Um pouco mais tarde, enquanto caminha pela mansão, Arnold sente uma presença e pergunta o que ele quer, e um rapaz de capuz saca uma faca. Arnold diz que isso foi mais rápido do que ele esperava. O rapaz diz para ele ficar tranquilo, pois não vai matá-lo. Sendo irônico, Arnold agradece. No entanto, para isso, o homem cita que ele não pode participar do festival. Arnold responde que entendeu. Graças a Elna, sem querer, ele acabou se tornando um dos favoritos. Porém, não pode aceitar isso e deixar para lá. O rapaz fica paralisado. Arnold pergunta o que aconteceu e por que ele não consegue se mexer. O homem pergunta o que Arnold fez com ele. É quando aparece uma barreira. O cara pergunta como ele conseguiu, pois achou que ele era apenas um imprestável inútil. Arnold pede para ele ficar tranquilo, pois não vai matá-lo. Porém, ele precisa responder às suas perguntas. Arnold pergunta quem ajudou ele a invadir o castelo. Ele responde que não vai dizer e prefere a morte a revelar o seu contratante. Ao ouvir passos, o homem diz que Arnold abaixou a guarda e grita para seus aliados atacarem. Porém, atrás dele está Sebas, que questiona o que ele deveria atacar. Sebas explica que já capturou os outros 3 invasores e só falta esse. Arnold agradece pelo bom trabalho e pergunta ao homem quem os contratou. Ele responde que nem se o torturarem ele conta. Arnold fala que jamais faria algo tão bárbaro e usa uma magia para entrar na mente do invasor. O rapaz começa a gritar, dizendo que não falou nada e pedindo piedade para a senhorita Zandra.
Arnold cita que Xander tá pegando bem pesado no treinamento. Seba cita que controlar as pessoas pelo medo é bem a cara dela. Arnold presume que ao agir nesse momento, significa que ela é inocente no caso dos monstros e da flauta. Nesse caso pode ser Gordon, Eric ou até outro irmão. Sebas pergunta o que irão fazer com os invasores. Ele responde para mantê-los detidos, pois mais tarde podem ser úteis. Ele concorda e cita que, enquanto ele treinava com Elna, o local do Festival da Caça dos Cavaleiros foi anunciado. Como a maioria esperava, é a cidade que mais sofre com os danos causados por monstros. Será em Kiel, a maior cidade do leste do Império. 2 semanas depois, na cidade de Kiel, uma grande celebração está acontecendo. Alegres, os moradores desejam boa sorte aos cavaleiros que irão caçar. Um local cita que ficou sabendo que o próprio imperador está na cidade, e parece que os príncipes e princesas estão chegando aos poucos. De repente, ele sente falta do seu anel e diz que não está em nenhum de seus bolsos. Em um beco, Arnold entrega uns óculos para Fini. Ela pergunta para que servem eles. Ele explica que há um leve encanto mágico neles. Para quem não a conhece bem, parecerá apenas uma garota comum. Mas ela responde que é uma garota comum. Após colocar os óculos, ela pergunta como ficou. Sem jeito, ele diz que assim ela não chamará atenção. Fini pergunta se ele tem certeza de que está tudo bem. Ele não entende a pergunta. Fini explica que quem teve a ideia de sair foi ela, mas ele tem se esforçado demais ultimamente, e achou que seria bom relaxar um pouco. Arnold diz para ela não se preocupar com isso. Ele pergunta se ela não queria dar uma olhada nas barracas de comida de rua e fala que pode acompanhá-la. Ela agradece e responde que quer passar em todas. Ele diz que isso é quase impossível, mas ela fala que consegue. Após um tempo com dor de barriga, ela está falando que não aguenta mais e comeu demais. Arnold fala que se ela quiser visitar todas, deverá comer aos poucos. Ela diz que comer pouco é falta de respeito com quem fez a comida. Ele diz que ela tem razão, só não esperava isso da filha de um duque. Fini disse que ele se divertiu escapando do castelo desde pequeno, mas ela não era assim. Só ficava olhando de longe as outras crianças da sua idade se divertindo nas barraquinhas. Mas, novamente, ela lamenta estar cheia demais, e seu sonho de passar em todas elas está arruinado. Arnold fala para ela não se forçar tanto. Só passear e olhar as barracas já é bastante divertido também. Ela pergunta se dá para se divertir fazendo isso. Ele responde que sim, e irão caminhar depois que ela descansar um pouco. Talvez, após andar bastante, ela fique um pouco menos cheia. Ao olhar para frente, eles veem Leonard e a guarda ao seu lado. Arnold nota que ele está acompanhado de cavaleiros e cita que, até ontem, Leo estava inspecionando várias aldeias e cidades nos arredores de Kiel. Como esperado de Leo, sempre diligente. Leonard avista os dois e os cumprimenta. Ao redor, os moradores se perguntam se não é Leo ali. Citam que ele é incrível, ao contrário de Arnold, que é o mais velho e imprestável. Arnold pergunta se ele está a trabalho. Leo responde que sim e pergunta se eles estão em um encontro. Animada, Fini responde que sim, e Arnold pergunta se é o que parece. Mas Leo responde que não muito. Arnold pergunta no que ele se meteu. Leo responde que estão acontecendo furtos por toda a parte na cidade. Nessa época, com a cidade cheia de cavaleiros da Guarda Imperial por causa do festival, pergunta Arnold, e cita que deve ser alguém bem corajoso. Fini fala que parece até que estão desafiando o Imperador. Leo responde que ela tem razão, e por isso todas as tropas de cavaleiros foram convocadas para investigação e patrulhamento, e diz que até Elna também deve estar em algum lugar por aí. É quando Fini vê uns bichinhos em seu pé e diz que eles são muito fofos. Arnold pergunta a Leo que bichos são esses. Leo não sabe o nome, mas diz que já os viu. O cavaleiro responde que são brats. Isso mesmo, falam os dois ao mesmo tempo. Mas Leo cita que o habitat deles é no oeste do continente. Arnold pergunta o porquê de eles estarem em uma cidade no leste. Eles entram no vestido de Fini e começam a fazer cócegas. Ela começa a fazer uns barulhos estranhos. Todos no local ficam com vergonha. O outro sai e entra no vestido de Marie, deixando-a envergonhada também. Leo pergunta o que eles irão fazer. Arnold cita que não podem simplesmente colocar a mão e tirá-los. É quando um deles rouba o adorno de gaivota de Fini. Leonard diz que eles os enganaram. Arnold presume que os brats são modus operandi do ladrão. Leo fala que os brats visaram apenas metais preciosos. É quando ela percebe que perdeu seu enfeite de cabelo. Arnold diz que eles não podem fazer alarde e diz a Leo que irão procurá-lo sozinhos. Leo responde que vai investigar com Marie, e Arnold concorda. Fini responde que vai retornar ao castelo e cita que a ideia de sair para relaxar foi dela, mas acabou causando problemas novos. Ele responde que fica mais tranquilo com ela ao seu lado e que irão achar os brats rapidinho. Fini pergunta se eles irão mesmo conseguir. Arnold cita que esses animais são espertos, mas no fim das contas não deixam de ser animais. Se pensar dessa forma, algumas coisas começam a fazer sentido. Enquanto investigam nos becos, Fini cita que eles já foram embora correndo há muito tempo, mas Arnold responde que não estão ali atrás dos brats, e sim de quem os chamou. Ele explica que fazer com que eles entrem em roupas e mirem em joias são coisas que podem ser resolvidas com treinamento. Mas quando se trata de fazê-los levar algo até um lugar distante, o nível de dificuldade aumenta muito.
Ela pergunta então se os criminosos estavam perto. Ele responde que se fosse para correr um risco tão grande, o ladrão não teria usado bretes desde o início, e deve haver algum truque. É quando ele acha uma pedra. Finney pergunta o que é isso. Ele explica que é uma pedra de armazenamento de som. Essa pedra emite sons gravados em intervalos regulares. Se gravar a voz de um Brett fêmea e colocá-la em pontos fixos, dá para guiar os machos até o destino. Finney diz que agora entendeu e diz que ele pegou um enfeite de cabelo como presente para sua parceira. Arnold conta que há pessoas que usam esse instinto para cometer furtos. Ela diz que usar bichinhos indefesos é horrível, imperdoável. Ele fala que não sabe se os Bretts chegam a ser inocentes, mas quem tá manipulando eles com certeza não presta, e por isso eles irão pegá-los de jeito. Após encontrar várias pedras, Arnold diz que eles estão indo para o oeste. Em cima do pescoço de Arnold, Finney pega uma pedra e em seguida acaba caindo em cima dele. Ela pede desculpas e vê um Brett. Arnold cita que o criminoso deve estar por perto. Após seguir o bichinho até uma casa, ele presume que ali deve ser o esconderijo dos bandidos. Arnold diz que vai pegá-lo e se disfarça de Leonard. Em seguida ele aborda 2 cavaleiros, dizendo que achou a base dos ladrões e pede reforços. Ele fala para Finney que agora está tudo resolvido, mas ela não parece estar muito contente. Ele pergunta o que foi e ela responde que quem achou foi ele. Arnold explica que, se fosse ele, os cavaleiros não se moveriam e seria um problema se os bandidos escapassem. Ela diz que é verdade, porém, mais uma vez, o mundo vai exaltar apenas o Lord Leo. Sorrindo, ele cita que não tem problema. Se Leo for exaltado, será vantajoso para a disputa pelo trono. Após um tempo, a guarda sai da casa com os ladrões presos. Os moradores da região dizem que foi tudo graças ao Lord Leo, que os encontrou. Após entrar no esconderijo, eles veem todos os objetos roubados, inclusive o enfeite de Finney. Quando ele vai pegar o adorno, o guarda explica que é contra as regras tocar nos itens roubados antes de a equipe de investigação chegar. Ele diz para não se preocuparem, pois será breve. Finney tira os óculos e os dois a reconhecem, dizendo que é a Blau Move. Arnold diz que é isso mesmo, e o enfeite de cabelo dela tinha sido roubado. Ele diz aos guardas que essa informação é algo que somente as pessoas de seu círculo íntimo sabem. E se eles espalharem que um presente do imperador foi roubado na cidade de Kiel, as cabeças dos cavaleiros encarregados das patrulhas e da segurança vão rolar facilmente. Arnold termina dizendo que eles podem contar para quem quiserem, mas que entendam que quem vai se dar mal se a história vazar vão ser os dois. Um deles fala que não viu absolutamente nada, o outro também. Finney pergunta se eles poderiam soltar os bichinhos de volta na floresta. Empolgado, um deles diz que vai assumir essa responsabilidade. O outro diz que não, que quem vai ficar encarregado disso será ele. Eles começam a discutir sobre quem vai fazer. Finney diz que é muito grata aos dois. Arnold fala que já está de saída. Ele dá um saco de moedas e diz para os dois tomarem uma boa bebida após terminarem o trabalho. Mais tarde, Arnold bagunça seu cabelo e fala que agora falta só explicar para Leo. Ela agradece e cita que não se importa se as conquistas dele não são reconhecidas publicamente, desde que ela saiba, e por isso vai guardá-las todas em sua memória, o quanto ele é brilhante e incrível. Ele é grato e fala que está contando com ela daqui pra frente. Ela fala que um dia vai escrever um livro e vai colocar nele todas as façanhas ocultas, as conquistas do Lord Arnold para as gerações futuras e para todo o Império, sem omitir nada. Desanimado, ele diz que não há necessidade. Ela questiona por que não. Ele responde que não precisa. Enquanto discutem, eles escutam Elna falando para 2 rapazes pararem de brigar. Mas os dois se negam e falam que ela não tem nada a ver com a briga deles, dizendo para ela se mandar. Sem paciência, ela acaba batendo nos dois. Seu companheiro pede para ela se controlar. Ela grita que vai dar apenas uma lição a eles e pede para eles levantarem. Arnold pede para continuarem andando. Finney pergunta se ele não vai falar com Elna, mas ele responde que não quer se envolver. Além disso, o festival começa amanhã. Ele vai ter que aturar Elna de qualquer jeito. Em seguida, ele pergunta se ela não quer voltar ao passeio pelas barracas e diz que após andar tanto, sua fome já deve ter voltado. Animada, ela responde que sim e vai conquistar o passeio completo por todas as barracas. Já de noite, novamente ela está reclamando que sua barriga está doendo e não aguenta mais. Em outro momento, 2 vampiros estão falando com alguém sobre o artefato mágico antigo que permite manipular monstros, a flauta de Hamelin. Eles oferecem um acordo de colaboração. Com isso, Carlos pode salvar seu povo e vencer o festival de caça dos cavaleiros, se tornando um herói. Já no dia de início do festival, Franz explica que todos os participantes terão um item mágico, uma pulseira. Ela serve para saber onde eles estarão durante todo o festival, além de evitar qualquer trapaça. Ela pergunta o que seria trapaça. Ele responde que, como irão atuar juntos, Vossas Altezas e cada unidade de cavaleiros são como um só, portanto não é permitido que somente os cavaleiros caçem os monstros. Se Vossas Altezas se distanciarem por 1 quilômetro, o bracelete irá se quebrar e estarão automaticamente eliminados. Arnold diz que então ele não pode deixar a caçada na mão de Elna e ficar apenas dormindo na pousada. Franz cita que já deu a hora e pede para todos fazerem seus preparativos. Após Arnold sair da sala, sua irmã mais nova, Krista, o segue.
Ele diz que o quarto dela não fica para esse lado e pergunta se há algum problema. Ela responde que não tem nenhum, mas as pessoas da cidade terão. Arnold pergunta se ela viu o futuro de novo. Ela responde que um monte de monstros vai vir para esta cidade. Ele agradece por ela avisar e diz que isso vai ajudar bastante nas ações dele. Mais tarde, no quarto dela, Arnold apresenta Finny para ela. Finny diz que é um prazer conhecê-la. Krista diz que ela é a Blau Move, a pessoa mais bonita do reino. Finny diz que não é para tanto. Arnold pede desculpas a Finny e pergunta se ela pode ficar com Krista até ele voltar. Arnold diz para Krista que Finny é sua amiga e pode confiar nela. Krista responde que quer seu irmão, mas Arnold fala que os doces de Finny são maravilhosos. Finny entrega um doce para ela. Ela experimenta e acha delicioso. Antes de partir, Arnold diz que conta com a ajuda dela. Finny diz que vai ser um prazer estar com a princesa Krista. Já no centro da cidade, o imperador faz o discurso e anuncia o início do Festival de Caça dos Cavaleiros. Um tempo depois, já no fim do dia, no QG do Festival de Caça dos Cavaleiros, Franz relata que a unidade de Gordon derrotou 2 escorpiões de areia. A unidade de Zandra se locomoveu para o nordeste. A unidade de Krista encontrou slimes. O imperador Johannes pergunta qual a situação do todo, no geral. Franz responde que todas as unidades conseguiram algo, com a exceção de uma, que está disparada em primeiro lugar. Johannes pergunta qual. Enquanto isso, na unidade de Arnold, ele fica sem acreditar que Elna não tem nenhum critério e sai apenas matando qualquer monstro. Enquanto ela enfrenta um grupo de cães, Arnold cita que tem cerca de 30 deles e são de classe AAA, mas ela prefere enfrentá-los sozinha. O subordinado dela cita que ela pediu para eles não intervirem. Após finalizar todos, ela reporta ao QG. Em seguida, ela cita que está vendo monstros mais à frente e vai persegui-los. Arnold responde que não, pois já deu por hoje e irão descansar. Ela questiona o motivo da preguiça e se ele não quer ganhar. Ele diz que não lembra de ter falado isso, é que é apenas o primeiro dia e não precisam ter tanta pressa. Ela vai retrucar, mas Arnold interrompe, dizendo que ele é o líder, e pergunta se ela vai contrariar ordens. No fim, ela concorda e diz que vai obedecer. Arnold avisa que irão para a cidade mais próxima. Já de noite, enquanto bebe, Elna entra em seu quarto sem avisar. Ele diz que ela poderia ao menos bater na porta. Elna pergunta se realmente é necessário. Ele questiona o que ela faria se ele entrasse em seu quarto sem bater. Ela responde que o cortaria. Ele cospe a bebida e diz que é injusto. Em seguida, ela pergunta para onde ele está olhando. Peitos, responde ele. Elna fala que poderia pelo menos disfarçar um pouco. Ele cita que estava pensando em como eles não cresceram. Irritada, ela fala para ele não dizer isso com tanta tristeza. E cita que estava a fim de se exercitar, cerrando os punhos. Ela fala que ele nunca muda mesmo. Arnold responde que ninguém muda em poucos anos e pergunta que visão é essa que ela tem dele. Elna responde que de um príncipe normal e não queria que o tratassem feito bobo. Ele diz que não tem talento, não se esforça e fica apenas se divertindo, além de ser um gêmeo que teve todo o talento roubado pelo irmão, um príncipe insípido. Ela responde que fica triste com isso e pergunta se ele consegue entender isso. Arnold agradece, questionando se ela quer ganhar para limpar a má reputação dele e o que ela quer que ele faça. Elna cita que se Leonard quer o trono, ela acha que Arnold também deveria lutar pelo trono, pois ela acredita nele e tem a impressão de que ele só não se esforça mesmo. Afinal, quanto mais sua reputação cair, mais a de Leo vai subir. E diz que é por isso que Arnold nunca se esforçou em nada. Ele diz que está bem desse jeito e pede para ela não se envolver com ele depois que o festival acabar. Ela fica triste, mas ele cita que quase foi assassinado e pergunta se ela sabe o porquê. Elna pergunta se é por causa dela. Ele responde que sim. Só de ela estar ali, ele é visto como um possível vencedor pelos olhos de seus irmãos mais velhos, que não aceitam que ele tome o cargo de embaixador plenipotenciário, e por isso virou alvo, mesmo sendo irmãos. Arnold diz que talvez ela sofra algo também, por isso pede para ela não se envolver. Elna pede desculpas. Ele diz para ela não se preocupar, pois vai se esforçar durante o festival. Já no último dia do festival, Elna pergunta como eles caíram para o segundo lugar e como o príncipe Carlos está em primeiro. Seu subordinado avisa que ele saiu das últimas posições e foi parar no topo. Provavelmente ele deve ter matado uns 2 monstros de rank AAA. Elna diz que é impossível. Quem tá com ele é a unidade 7. Eles não são fracos, mas esse feito seria impossível. Em pensamentos, Arnold conclui que Carlos é quem está usando a flauta de Hamelin. Além disso, deve ter alguém manipulando ele, já que ele é burro e pela previsão de Krista, as coisas devem piorar. Nesse momento começa um tremor. São diversos monstros correndo. Elna explica que parece ser uma debandada de monstros. Como eles foram encurralados, os monstros do leste estão fugindo de uma vez. Arnold pergunta para onde eles estão indo e sugere que seja Kiel. Ela concorda. Ele diz que os monstros destroem tudo que está à sua frente para prosseguir, e pergunta se a defesa da cidade aguentaria. Elna diz que é impossível e cita que somente o mínimo de cavaleiros veio de guarda do imperador. Arnold pergunta se ela conseguiria salvar Kiel caso ele pedisse. Mas é claro, responde ela. Diz que o dever dos cavaleiros é proteger a ele e ao povo. Arnold diz que não sabe quantos monstros são, e pode ser que ela esteja indo de encontro com a morte.
Destemida, ela diz que não tem medo da morte. Arnold pergunta se os outros também, e eles respondem que sim. Irão proteger a cidade nem que custe suas vidas. Arnold pede para ela prometer apenas uma coisa. Ele pede para ela prometer que não morrerá, e todos os outros também, para eles jurarem por suas espadas que jamais morrerão. Caso eles não possam jurar, ele não os mandará para lá. Elna e todos os outros se ajoelham e fazem o juramento. Em seguida, Elna pede para eles se apressarem, pois ainda há chance de ele retomar o primeiro lugar se houver vários monstros. Arnold responde que não, ele seria apenas um estorvo, somente ela e a cavalaria irão, e em seguida quebra sua pulseira. Ele brinca dizendo que quebrou sem querer e com isso está desclassificado do festival. Com isso ele não pode fazer mais nada e vai apenas descansar em uma cidade próxima. Elna pergunta por que ele fez isso e diz que ainda tinha chance de vitória. Ele responde que foi reprovado porque quis, para ela não se incomodar, e pede para ela dizer ao imperador que ele cometeu um erro e acabou quebrando o bracelete sem querer. Por fim, como sétimo príncipe, Arnold Rex Adler, do Império de Adrásia, ele ordena a terceira unidade da Ordem dos Cavaleiros que proteja o povo e o imperador que estão em Kiel. Elna aceita a ordem e diz que provará ser capaz de realizar o desejo dele, e promete que irá salvar todos de Kiel. Após a unidade partir, ele diz que agora é hora de trabalhar por baixo dos panos. Ele vira o Silver e usa um portal. Enquanto isso, fora dos portões de Kiel, o Imperador Johannes está na linha de frente. Seus soldados pedem para ele fugir, mas ele responde que não, e não devem permitir que o povo do leste continue sofrendo, e pede para eles protegerem Kiel, mesmo que custe suas vidas. Após eliminar todos os monstros, Johannes ordena que recuem os feridos para dentro do portão. Um soldado avisa que tem um relatório e avisa que uma segunda onda de monstros se aproxima, cerca de 100 deles. Johannes fala que isso não é nada, basta cada um matar um, e pede novamente que eles não recuem. De repente, os dois vampiros no céu começam a dar risada, zombando da cara do imperador. O imperador pergunta quem são eles. Eles respondem que são irmãos, o mais novo é Sam e o mais velho Jin. Johannes cita que o antigo imperador já lhe contou sobre eles. São vampiros que cometeram atos hediondos, foram banidos de seu clã vampírico e designados como procurados de classe S pela Guilda dos Aventureiros. Sam responde que é isso mesmo. Jin fala que a Guilda de Aventureiros tratou eles como se fossem a ralé de monstros, e jamais perdoarão essa humilhação, inclusive dos que apoiaram eles. Johannes diz que é um plano bem longo de vingança, já que o imperador anterior já morreu, e pergunta se eles irão se vingar dele, como substituto. Sam responde que sim, humanos são frágeis e morrem fácil. Jin cita que desistiram de vingança individual, afinal, seus tempos de vida são diferentes. Eles irão se vingar dos seus descendentes e propriedades. Johannes presume que o alvo da vingança é todo o Império, e pergunta se foram eles que atraíram os monstros. Sam fala para Johannes aproveitar que ainda pode empinar o nariz como imperador. Depois que eles tomarem todo o seu sangue e transformá-lo em múmia, irão largá-lo no meio da capital. Johannes levanta a espada e diz para ele fazer se for capaz. Além disso, o Império não vai morrer mesmo que o matem, e afirma que a elite de seu Império vai matar os dois a todo custo. E isso não causa medo nenhum. Dean fala que reconhece a imponência dele, mas ficar latindo não adianta nada, e ele continua sendo inferior. Enquanto Dean prepara um ataque, Johannes fala que ele tem muita mana. Dean diz que ele já pode parar de se fazer de forte para morrer se arrependendo de tê-los feito seus inimigos. Mas Elna aparece defendendo o ataque. Ela pergunta se Johannes está bem. Ele responde que sim e agradece a ajuda, mas pergunta se ela não deveria estar protegendo Arnold. Ela pede perdão, pois não conseguiu cumprir a ordem de ser um só corpo de Arnold. Ele entende e presume que foi Arnold quem a enviou, e ela apenas obedeceu a ordem. Ela concorda. Johannes fala que é muito bom ver o filho crescendo e está feliz. Ele aproveita a observação e pergunta se ela pode mostrar seu progresso também. Ela responde que sim e vai mostrar a esgrima dos Armsberg. Sam fala que ela é exibida e não vai mudar nada só porque tem uns cavaleiros a mais. Jean avisa para ele não baixar a guarda. A família Armsberg é da linhagem de heróis e está muito além dos humanos. Sam fala que a conhece e pergunta se ela não é a cavaleira que estava com o príncipe inútil. Elna pergunta o que ele falou. Sam zomba de Arnold dizendo que ele é chamado de príncipe insípido. Ela cita que ele disse a palavra que ela mais odeia, e por isso merece a morte. Com raiva, ela parte para o ataque, e Sam fala que ela não passa de uma humana, para não subestimá-lo. Ela desvia facilmente e contra-ataca, empurrando ele. Sam diz que ela tem uma força incrível. Dean conta que ela é chamada de herói dessa geração, e é um prodígio. Entretanto, irão fazer ela se arrepender. Novamente Dean ataca, mas ela defende e começa a lutar contra os dois de uma vez. É quando surgem mais cavaleiros. Um soldado avisa que é a unidade do príncipe Carlos. Enquanto cavalga, ele grita que chegou para salvar Kiel e seu pai. Carlos aponta para os vampiros e diz que, se eles não quiserem lutar com ele, agora é a chance de recuar. Sam ataca ele, fazendo-o cair do cavalo. Carlos fala que esse não era o combinado e desmaia. Sam fala que ele é burro demais, não percebeu que estava sendo usado e veio até aqui achando que o acordo era real.
Dean avisa para ele não se preocupar com os fracos, para focar em Elna. Em outro lugar, Arnold, como Silver, se apresenta a Leonard e diz que é um prazer conhecê-lo. Léo pergunta se ele é o Silver e pergunta se ele veio ajudar. Silver responde que essa é a intenção e diz que é melhor Leonard não ir a Kiel desse jeito. Léo diz que seu pai e irmãos estão em Kiel, por isso precisa protegê-los e não pode abandoná-los. Silver cita que não lembra de dizer para ele abandoná-los e explica que ele só precisa organizar suas forças. Embora sejam da Guarda Real, essa quantidade não fará nem cócegas. Contudo, não são só os cavaleiros da Guarda Real que ficam ali no leste. Léo pergunta se ele está sugerindo usar cavaleiros de outros domínios. Um dos cavaleiros fala que isso é abuso de autoridade, mesmo sendo príncipe. Além disso, demoraria dias para mobilizar todos. Silver fala que ele tem razão. De fato, juntar os cavaleiros agora é bem real. Contudo, Silver cita que é capaz de tornar o impossível possível. Léo pergunta como. Silver pergunta se ele tem mesmo a determinação necessária. Assim como o comandante disse, pode ser que considerem isso como abuso de poder. Leonard responde que está tudo bem. Se isso for capaz de proteger o povo e o Império, ele se responsabiliza por qualquer coisa. Léo pede para Silver explicar o plano dele. Silver cita que tem profundo respeito pela determinação. O plano é simples. Ele vai abrir um portal de teletransporte e Leonard vai usar esse portal para dar seu discurso. O discurso deve trazer os soldados que estiverem dispostos a lutar para o portal. Ao ver a reação de Léo, Silver pergunta o que foi, se ele não tem confiança de que pode convencê-lo só com as palavras. Leonard responde que não tem confiança, porém vai fazer mesmo assim, pois seu irmão diria para ele tentar. Silver responde que um príncipe insípido jamais falaria isso. Leonard responde que ele não conhece seu irmão direito, ele tem um senso de decisão diferente dos outros. Leonard fala que agora mesmo ele deve ter agido muito mais rápido que todos. Silver fala que entendeu. Após abrir um portal imenso, Silver pede para eles seguirem. Após passar pelo portal, Leonard fica impressionado que já estão em Kiel. Silver avisa que criou portais de teletransporte nas 7 cidades próximas dali, e o plano começa agora. Ele usa um encantamento em Léo e explica que é para aumentar sua voz. Ela chegará em todas as cidades. Assim que estiver pronto, pode começar. Leonard começa o discurso se apresentando como o 8º príncipe do Império e explica que os monstros perderam o controle e Kiel está em situação perigosa. Ele busca cavaleiros dispostos a ir até Kiel com ele, e quem estiver disposto a proteger a cidade, que atravesse o portal e venha até ele. Ele deixa claro que eles não precisam aguardar a decisão do Senhor das Terras, pois irá tomar todas as responsabilidades. Ele levanta a espada e novamente diz para quem estiver disposto a proteger o povo de Kiel, cavaleiros de coragem, irem até ele atravessando o portal. Após um tempo, um cavaleiro passa pelo portal. Ele diz que seu nome é Hans e veio em resposta ao seu chamado. Hans fala que, após ouvir sobre os feitos de Leonard, sempre sonhou em lutar ao seu lado, e que ele não é o único cavaleiro que pensa assim. Após juntar 3.000 cavaleiros, Léo cita que todos vieram por vontade própria e por isso a moral está alta. Silver fala que eles não terão problemas. Léo agradece a ajuda dele. E Silver responde que só agiu pelo bem do povo, como um bom aventureiro. Porém, ainda é cedo para agradecer, e vai querer ouvir Leonard novamente depois de salvar Kiel. Em seguida, Silver avisa que vai na frente. De volta ao campo de batalha, um novo relatório chega para o Imperador. Uma nova ordem está chegando, cerca de 3.000 seres. O Imperador pede aos soldados para manter a posição e não permitir que nenhum monstro passe pelo portão. E Elna, sozinha, está lutando com os 2 vampiros. No quarto de Krista, após ter uma visão, ela avisa a Fini que alguém precisa pegar a flauta, senão mais monstros irão vir. Fini pergunta de que flauta ela está falando. Ela pede para não deixá-los tocar novamente. Fini a abraça e diz que, se a princesa estiver procurando por uma flauta, ela pode ir pegar, pois tem uma sorte grande. Krista pergunta se é verdade. Fini responde que sim e pergunta onde está a flauta. Ela responde que a flauta vai cair no meio da cidade. De volta ao campo de batalha, Sam fala que Elna é um saco. Jean avisa que vai chamar mais monstros e criar uma situação em que ela não tenha tempo para gastar com eles. Elna percebe e não deixa ele tocar. Ela diz que não sabe o que é isso, mas aposta que é algo ruim. Fini, na janela do castelo, consegue pegar a flauta. Jean pergunta quem é ela e fala para devolver, mas Elna consegue chutá-lo para longe. Fini joga a flauta para Elna. Irritado, o vampiro ataca Fini com magia. Após a explosão, Fini cai da janela do castelo e Elna corre para salvar ela. Mas Sam atrapalha. Jean novamente ataca e diz que ela vai morrer. Aceitando a morte, Fini diz para Elna salvar a cidade. É quando Silver aparece, bloqueando a magia e segurando-a. Ele fala para ela não exagerar e ela pede desculpas por ter sido imprudente. Arnold cita que depois vai querer os detalhes, mas elogia dizendo que ela fez bem. Ao entrar na luta, Jean pergunta quem é ele. Silver, o aventureiro SS, responde ele e cita que vai exterminá-los. Sam diz para ele não atrapalhar o plano dele e de seu irmão. Silver pergunta se eles não estavam com medo depois de terem suas cabeças postas a prêmio. Jean fala para ele não o subestimar e que só estavam esperando o momento certo.
Silver deixa claro que o plano deles já era. Jim pergunta se ele acha mesmo que ganhou. A flauta pode ter sido roubada, mas muitos monstros ainda virão. E caso ele e seu irmão derrotem os dois heróis, eles vencem. Elna fala que eles estão subestimando ela e só lutaram no mesmo nível porque eram 2 contra 1. Sam responde que quem está subestimando alguém é ela, pois ele ainda nem deu o seu melhor. Sem paciência, ela diz pra ele lutar a sério então, e então vai aniquilar os dois em nome dos Armsberg. Silver diz que lamenta cortar o barato dela, mas é ele quem vai matá-los. Elna diz que não vai deixar ele roubar suas presas. Silver lembra que ela deveria estar protegendo o Imperador. Sem paciência, ela interrompe dizendo que não vai ceder, pois eles disseram a palavra que ela mais odeia, e se ele for atrapalhar, vai cortar ele junto. Arnold se questiona o que eles falaram. Sam os chama de folgados, e Jim cita que eles só estão lutando de igual para igual porque a situação ainda é favorável. Igual? Pergunta Silver, e cita que acha que eles são claramente inferiores. Será mesmo? Pergunta Jim. É quando eles escutam o som da nova horda. O comandante avisa que eles chegarão em breve. O Imperador grita para eles não recuarem nem um passo. Jim fala que o Imperador está em perigo e pergunta se ninguém irá ajudá-lo. Silver responde que protege o povo, e não o país. O país cobra impostos e há aqueles que têm uma posição garantida na sociedade. Essas pessoas e os cavaleiros é que devem proteger o país, e por isso não vai tomar o trabalho deles. Sam pede para seu irmão olhar. Leonard chega com os 3.000 soldados para ajudar a proteger Kiel, e pede para que eles protejam a cidade. O comandante pergunta de onde o príncipe Leonard trouxe tantos cavaleiros. Animado, Johannes cita que não pode perder para o seu filho. Silver fala que está tudo acabado. Elna tem uma ideia. Cada um fica com um. Ele fala que é uma boa sugestão e aceita. Sam parte para cima dela dizendo que ela é folgada demais. Jim fala que eles são apenas meros humanos e ataca também. Após acertar um soco e pressionar Arnold, Jim pergunta se o aventureiro SCS está com problemas. Ele tenta revidar, mas o vampiro desvia, usando magia de choque e chutando-o para o chão. Jim fala que ele não é nada demais pelo visto. Irritado, Arnold fala que eles fazem o que querem. Elna pergunta o que ele está fazendo, dizendo que o vampiro não é tão forte assim, e questiona se ele está pegando leve. Se estiver, isso não é nada bonito, é horroroso. Ele levanta e diz que todo mundo zomba dele, o inimigo e até a aliada. De fato, ser aventureiro não é fácil. Jim cita que se sente um idiota por ter se escondido de gente como eles. Silver cita que sabia, eles estavam mesmo se escondendo então, e que vampiros não são grande coisa afinal. Silver começa a levantar uma barreira, curando todos instantaneamente no campo de batalha e os feridos na cidade. Jim fala que não acredita e pergunta se ele está lutando enquanto subia uma barreira de cura. Ele responde que acertou metade. É quando ele sobe mais uma barreira e cita que na verdade estava lutando enquanto levantava 2 barreiras. Após estalar os dedos, correntes saem do solo, prendendo os 2 vampiros. O vampiro pergunta o que é isso. Arnold explica que eles nunca irão se soltar. Magia antiga, barreira de corrente amaldiçoada. Ela enfraquece, amaldiçoando aquele que foi acorrentado. No campo de batalha, todos os monstros também foram acorrentados. Silver pergunta se agora eles estão prontos para a punição. Ele explica que a força dos vampiros vem da sua enorme quantidade de mana, porém seu físico não é tão diferente dos humanos. Ou seja, se selarem suas manas, não há o que temer deles. Elna grita e fala que as correntes dele estão atrás dela também. Após ele desfazê-las, Elna pergunta qual o problema dele, querendo prender sua aliada. Ele explica que suas correntes não reagem com quem ele considera aliado. É ela que é muito hostil a ele. Afinal, as correntes de um cara patético não são nada demais, né? Ela fala que mente pequena tem limite, que ficou preocupada que ele estava levando uma surra. Silver pergunta se ela ofende quando fica preocupada, e diz ter pena daqueles que vivem ao lado dela. Enfim, ele pede desculpas aos 2 vampiros, pois deu corda para a heroína indelicada e se esqueceu deles ali. Irritado, Jim pergunta como ele ousa os humilhar. Sam fala para ele soltá-los, pois vai matar ele. Silver responde para ele mesmo se soltar se quiser, mas será impossível mesmo que gaste toda a vida tentando. No fim, ele pergunta quais são as últimas palavras deles. Jim pede para ele esperar, afinal ele não tem nada contra eles. Ele pede a liberdade e em troca vai dar uma recompensa para Silver. Silver responde que não é como se ele não tivesse nada contra. Jim pergunta o que eles fizeram para ele. Ele responde que humanos são complexos, nunca se sabe o que faz eles terem ódio. Jim responde que, se ele quiser caçá-los, então seria melhor pegar a missão da guilda primeiro. Silver cita que é um aventureiro. Independente de ter uma missão ou não, ele tem o dever de caçar monstros em todo o continente. Elna fala que é isso mesmo, e pede para acabar com eles logo. Silver a chama pelo nome e diz que não acha que esse seja o caso, e pergunta se ela pretende invocar a espada sagrada. E se eu quiser? Pergunta ela. Silver responde que somente ele é mais que o suficiente, e pergunta se ela quer destruir a cidade. Ela responde que está tudo bem e vai controlar. Como um certo alguém prendeu eles, ela consegue invocar sem se preocupar. Ela cita que é da família Armsberg. Sua missão de vida é acabar com os inimigos do Império, e não vai ceder isso para ele.
Em seguida, ela avisa que está vindo mais uma horda. Silver fala que entendeu. Elna começa um encantamento chamando a espada brilhante das estrelas, pois a heroína precisa dela. Arnold explica que essa é a espada lendária sagrada que o herói usou para matar o rei demônio, a Aurora. Ela fala para eles se prepararem. Silver fala que vai dar apenas esse a ela. Ela responde que eles já eram sua presa, e na verdade, ela que está cedendo um a ele. Silver começa a conjurar uma magia antiga, dizendo que ele é o usurpador. Usurpou a escuridão das profundezas do submundo. Essa escuridão é mais escura que as trevas e mais profunda que a noite. Trevas do início, as sombras do fim. Tudo nasce da escuridão e tudo volta para a escuridão. Trevas infinitas. O Imperador grita para todos saírem da frente, e Arnold manda seus soldados recuarem. O ataque é simplesmente devastador. Mais tarde, após acabarem com todos os monstros em um ataque no centro da cidade, Leo agradece a Silver pelo apoio. Silver responde que ele também foi ótimo. O Imperador Johannes também o agradece. Antes de partir, El o chama. Ele pergunta o que ela tem para reclamar agora. Ela responde que tem muita coisa, mas vai ser legal e não falar nada agora. Ela cita que dessa vez ele ajudou, principalmente sobre Fine. Agradece por ele a ter salvado, pois ela é uma amiga importante para o seu amigo de infância. Silver pergunta se ela está falando do príncipe insípido. Ela saca a espada e pede para ele retirar o que disse caso ele ame sua vida, pois seu amigo de infância é o melhor príncipe e não permite que zombem dele na sua frente. Ele pede desculpas, admitindo que talvez tenha sido grosseiro, mas ele cita que ter uma amiga de infância como ela não deve ser fácil para ele também. Após isso, ele mete o pé. 3 dias depois do incidente, o Imperador pede confidencialidade sobre o que vai falar agora. Franz explica que o príncipe Carlos, que estava desmaiado, despertou e confessou que tinha ligação com a dupla de vampiros Sam e Dean. Os 3 irmãos mais velhos não acreditam. A intenção de Carlos era manipular os monstros com a flauta de Hamelin que os vampiros possuíam para ficar em primeiro lugar no festival. O plano era dos vampiros recuarem quando ele chegasse em Kiel. Em troca, Carlos iria remover o valor colocado sobre a cabeça deles. O Imperador fala que a verdade é que Carlos só foi usado pelos vampiros, mas ele colocou todo o Império em perigo por benefício próprio. Não é algo que possa ser perdoado. Eric se ajoelha e pede uma sentença mais branda. Apesar da tolice, ainda é seu irmão. Gordon e Zandra pedem o mesmo. Johannes pergunta a Leonard o que ele acha. Leonard dá um passo à frente e diz que ele deve ser executado, não é algo perdoável. Todos ficam surpresos. Johannes cita que Carlos é irmão dele. Leonard deixa claro que, antes de ser seu irmão, ele é um traidor do Império. Se perdoarem agora será um precedente negativo, e pergunta o que ele deve dizer aos cavaleiros que derramaram o seu sangue. Johannes explica que não vai dizer nada sobre isso ao povo e nem aos cavaleiros. Isso tudo não sairá dali. Leo pede para ele dizer a verdade e não omitir, pois seu pai deve mostrar que o Imperador é justo, que irá punir o culpado mesmo que seja seu filho. O Imperador pergunta a Arnold se foi ele quem enfiou isso na cabeça de Leonard. Arnold pergunta do que ele está falando. Johannes diz que tanto faz, e vai respeitar a vontade de Eric e dos demais, poupando a vida de Carlos. Contudo, ele avisa que não vai ignorar Leonard, declarando-o como vitorioso do Festival de Caça dos Cavaleiros. Leonard cita que é uma honra. Leo diz que gostaria de fazer um pedido, e pede uma boa compensação aos cavaleiros que os ajudaram com os monstros. Johannes responde que é claro, e Franz cita que já estão preparando uma, e não haverá nenhuma punição para aqueles que saíram de seus domínios sem permissão. Leo agradece. O rei cita que Carlos foi desclassificado, e Arnold, que está em segundo lugar também. Em terceiro ficaram Leonard e Gordon. Contudo, Leonard tem a façanha de ter trazido os cavaleiros, além de ser popular no leste. E por isso irão segurar a insatisfação do incidente, deixando Leonard como vitorioso, e pergunta se Gordon concorda. Como desejar, responde Gordon. Portanto, o Imperador declara Leonard como um embaixador plenipotenciário. É quando Elna dá um passo à frente e pede a palavra. O Imperador pergunta o que foi. Ela pede que ele retire a desqualificação do príncipe Arnold, pois, sem se importar com a desqualificação, o príncipe enviou seus cavaleiros para Kiel, e esse ato deve ser reconhecido. Johannes pergunta a Arnold se ele não tinha quebrado o bracelete sem querer. Ele responde que sim. O Imperador responde que então não pode anular. Se tivesse sido de propósito e enviado Elna, até poderia pensar no caso, mas regras são regras. Portanto, o vencedor é Leonard. Arnold fica aliviado. Porém, o Imperador cita que é fato que eles foram salvos graças a ela. Ou seja, pode-se dizer que o erro de Arnold salvou o Imperador e o seu povo, por isso vai dar uma compensação por tal erro. Arnold concorda. Após entender melhor a situação, ele não fica muito contente. O Imperador o nomeia como assistente do embaixador plenipotenciário. Arnold fica sem entender e cita que não tem habilidade para tal cargo. Johannes cita que já está na hora de ele trabalhar em algo e provar que também é capaz, e vai anunciar amanhã, sem mais. Contente, Elna comemora, mas ele responde para ela não chegar mais perto dele. Mais tarde, Arnold cita que seu plano mudou drasticamente e precisa dar um jeito nisso, ou sua força será aniquilada enquanto estiver no estrangeiro.
Finny pede para ele tomar o chá, pois vai acalmá-lo. Ele cita que está diferente do de sempre. Ela responde que sim. Como ele está cansado, escolheu algo que ajudaria na recuperação dele. Ele fala que não está tão cansado. Na verdade, está de fato cansado por ter usado tanta energia física quanto mágica, depois de agir pelos bastidores. Mas está bem. Ela responde que isso é ótimo, mas mesmo assim pede para ele beber direitinho. Arnold agradece a ela por tudo. Ela cita que quem deve agradecer é ela, pois acabou causando problemas novamente. Ele cita que não foi problema nenhum, só que não quer que ela se arrisque tanto, e conta que achou que seu coração iria parar. Ela responde que ele tem razão e também achou que iria morrer, mas ele a salvou. Após tomar toda a xícara, ela serve mais e pergunta sobre a flauta. Ele explica que ela foi selada rigorosamente pela guilda de aventureiros. Finny diz então que eles podem ficar tranquilos agora. Arnold responde que por hora sim, mas pode ser que aqueles vampiros estivessem sendo usados por alguém também, e tem muita coisa para pensar. Após ele pegar no sono, Finny fala que talvez ele não se lembre, mas quando ela ganhou o enfeite e veio até a capital pela primeira vez, ela estava muito nervosa e insegura porque iria encontrar o imperador, e sentia que poderia desmaiar a qualquer hora, mas ele a consolou quando estava assim. Foi uma conversa boba, mas ela pôde se acalmar e desde aquele dia ela tem admirado muito ele. Mas quando ela ouviu bravo com seu pai, o Duque, ela achou que ele tinha mudado de personalidade, mas soube que era tudo encenação e descobriu que ele continuava sendo aquela pessoa gentil. Ela o beija, em seguida acaba ficando nervosa e com vergonha. Após se acalmar, ela cita que naquele dia ele acabou derrubando uma gaivota, como um caçador.